Nos últimos 10 anos, a obesidade no Brasil cresceu 60%. Já em 2016, os procedimentos de cirurgia bariátrica tiveram alta de 7,5%. Mas você sabe quais as indicações, cuidados e risco dessa operação? O assunto vem agora no quadro de saúde aqui no Conexão RS, depois da vinheta. Bom, está conosco o médico cirurgião geral, chefe do Serviço de Cirurgia do Hospital Universitário de Canoas, Fernando Farias. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Vamos falar da cirurgia bariátrica, que para muita gente parece uma opção, né? Mas que não é uma opção para qualquer um, né? Existe uma real necessidade para que isso aconteça. Porque hoje em dia todo mundo busca a sua satisfação através do corpo, seja na estética, mas acima de tudo a gente vai falar de saúde, não é, doutor? Exatamente. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de vir falar de um assunto tão relevante como esse. Primeiro vamos definir a obesidade, para que os nossos telespectadores saibam. Obesidade mórbida ou obesidade que é aquela patologia que obriga o paciente a ser operado é uma doença grave, crônica e incurável. Então, quando a gente trata esses tipos de pacientes que eles estão nesse espectro de classificação, a gente começa então a pensar que a cirurgia ela não é estética, ela não é uma cirurgia que vai deixar que vai embelezar um paciente. A gente está tratando com pacientes graves, com doenças associadas, como a gente chama de comorbidades, como hipertensão, diabetes mellitus, gordura no fígado, dores articulares, são patologias associadas que impedem uma qualidade de vida e que colocam um risco de morte iminente nesses pacientes. Bom, você aí de casa, se você tem alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta, você pode mandar para o 99588-2374, vou repetir, 99588-2374, esse é o nosso número no WhatsApp, você manda a sua pergunta por mensagem de texto. Eu abri porque a gente vive no Brasil, há pouco tempo atrás, doutor, a gente recebeu outro colega seu para falar sobre cirurgia plástica. Sim. E os números no Brasil são realmente muito grandes, o crescimento é ano após ano, porque as pessoas entendem que culturalmente o Brasil é um país, a nossa cultura valoriza o corpo, a questão estética. Eu quis separar nesse início, porque muita gente, segundo os dados da sociedade, atenção, segundo os dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, no ano passado foram realizados cerca de 100 mil procedimentos, alta de 7,5% em relação ao ano anterior. Claro que não é uma alta comparável, por exemplo, se a gente for ver o número de cirurgias plásticas, mas algumas pessoas acabam confundindo, achando que um sobrepeso, por exemplo, e não uma obesidade mórbida, estaria incluso como uma indicação. Por que esse tipo de cirurgia teve essa alta de 7,5%? Né? Para quem não conhece, né? O que é essa cirurgia mesmo? Ela é muito invasiva? Na verdade, assim, se nós formos ver hoje o Brasil, 66% da população está com excesso de peso. E 3,5% da população é obeso mórbido. Em Canoas, recentemente saiu um trabalho maravilhoso no Diário de Canoas, né, orientado pela Secretaria Municipal da Saúde, pela nutricionista Amanda, que é uma pessoa que está imbuída de trazer esses dados locais também. Então, se viu que hoje o nível de obesos em mulheres em Canoas, para te ter uma ideia, beira os 40%. Né? E a obesidade mórbida desses pacientes é 6,5%. Então, quando a gente começa a falar em saúde e risco cirúrgico, a cirurgia da obesidade hoje ela tem uma mortalidade que ela é menos, ela não chega a 0,5%. Né? Então, hoje é um procedimento seguro, é um procedimento que estabeleceu regras, que é necessário se ter uma equipe multidisciplinar, é necessário que exista um cirurgião com formação para fazer isso. Né? Há pouco tempo atrás, tive a honra de ser presidente da Sociedade de Cirurgia Bariátrica do Rio Grande do Sul, onde a gente procurou sempre levar nos locais onde se faz cirurgia bariátrica esses critérios de segurança, e isso torna os serviços que têm essa capacitação, como o nosso hospital universitário aqui, tem um serviço de excelência, um dos 6 hospitais referenciados hoje no estado para atender o SUS também. Nós temos em Canoas esse serviço. Então, isso a gente prima muito. A gente preza muito por manter esses protocolos de segurança com equipe multidisciplinar para tornar o procedimento com risco cirúrgico extremamente minimizado. Mas eu digo, a gente não pode banalizar.
É sim um procedimento invasivo, onde a gente vai, em algumas técnicas, uma técnica, cortar o estômago, desviar o intestino. Então, veja bem, é toda uma alteração do trato digestório que a gente faz, que a gente não pode desconsiderar. Sim. Então, e depois também o pós-operatório. Esses pacientes, eu digo para os nossos telespectadores aqui, que não vejam a cirurgia bariátrica como um milagre. Eu vou lá, vou fazer a cirurgia, aí eu vou emagrecer 50, 60, 70 quilos e nunca mais vou procurar a equipe do assistente, a equipe do doutor, lá eu estou pronto. Isso não é, isso é uma ilusão, né? Esses pacientes têm aqui, eu gostaria de frisar, que existe um comprometimento sempre focado, regular, tem que visitar o médico aqui para manter, né, essa perda de peso. Por isso que a cirurgia ela é boa. Por quê? Porque ela é o melhor, é o único método que mantém a perda de peso por mais tempo sustentado. Melhor que o tratamento clínico, melhor do que qualquer outra coisa. Então, isso para os pacientes mórbidos ou para os pacientes que têm uma obesidade tipo 2, que ainda não é mórbido, que entra no índice de massa corporal que a gente calcula que é o peso dividido pela altura vezes a altura, mas que tem pressão alta, que tem o diabetes mellitus, que tem artralgias, que tem todas essas doenças incapacitantes, então estão aptos a realizar esse procedimento. Através desse diagnóstico. Exatamente. Lembrando que você de casa pode participar com perguntas, 99588-2374, pelo WhatsApp, mande a sua pergunta ou seu comentário, até mesmo a sua experiência, se já realizou a cirurgia, como está o seu pós-operatório, como tem sido essa luta, que pelo que eu entendi, doutor, é uma luta diária. Mesmo após a operação, o cuidado deve ser diário e o acompanhamento também diário. Exatamente. A gente tem um sistema de busca, porque às vezes os pacientes, como eu te falei, os pacientes operam e aí daqui a pouco não voltam, e a gente sabe, assim, por se tratar, de novo, num hospital, num serviço aqui que nós temos de referência, a gente tem essa obrigação de zelar por esse tipo de cuidado. Sim. Então, isso é importante que a gente fale. Não é operar e virar as costas, estamos conversados, né? Agora, doutor Fernando, a gente está tentando achar a razão, né, por que desse aumento. A gente sabe que, o senhor acabou de falar, o procedimento é oferecido pelo SUS, né, mas, antes da gente entrar na questão do SUS, só para deixar claro, pelo que eu entendi da sua explicação, né, não é que a operação está banalizada, mas me parece que a gente tem aí um componente na cultura brasileira onde nós estamos com pessoas com um dia a dia, uma rotina, né, que às vezes não é adequada, que pode levar... A gente pode imaginar que o aumento, por exemplo, nesses índices que a gente viu ali, pessoas cada vez mais com sobrepeso, perfeito, depois evoluindo para uma obesidade, grau 1 ou 2, enfim, e aí chegam até a obesidade mórbida. E isso é um fenômeno que a gente está vendo. A banalização não é da cirurgia, o aumento, sim, foi porque a gente tem um contingente maior de pessoas hoje com sobrepeso e obesidade? Exatamente. Eu chamaria a atenção das mães aqui, da obesidade infantil, né? Isso tudo começa com uma má alimentação. O Brasil agora saiu dados recentes, é o segundo país que mais opera obesidade no mundo, né? Sim. Nós temos hoje, a gente está em segundo lugar, o número aumentou porque os hábitos alimentares mudaram, né? Quando eu te falei que agora, recentemente, tem um trabalho falando que 66% da população brasileira está com excesso de peso, e 13,5% então isso assim é um absurdo. Se tu reverter isso para dados e que levam à cirurgia, está justificado esse aumento, né? Até porque, como eu te falei, seria seria antiético nós pensar que as equipes sérias que fazem isso com seriedade vão operar pacientes que não têm necessidade. Então, essa cirurgia aumentou porque realmente são equipes que seguem critérios de segurança, seguem critérios éticos e realmente aumentou porque nós estamos comendo errado, nós estamos tendo uma vida errada, né? Basta a gente ver os fast foods, eu às vezes, e faço meia-culpa também, gosto de um fast food, não vou dizer o nome, sim, claro. mas aí eu entro e eu fico observando, né? Quando eu vou uma vez por ano, né? Vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Então, ou a cada equinócio, ou solstício, enfim, exatamente. Tudo bem. Então, eu fico observando assim, as pessoas ou o padrão de obesidade que a gente vê assim, é admirável. Sim. Na praia, tu tá sentado no verão na praia, tu começa a olhar as pessoas caminhar e é assustador isso, para a gente ver assim, as crianças, os jovens, os adolescentes, né, as pessoas mais velhas. Então, isso aumentou justamente porque assim, são hábitos errados, entra fatores genéticos, entra uma constelação de fatores que contribuem para esse desfecho ruim aí, né? Agora, virou uma questão de saúde pública e, por isso, o procedimento é oferecido pelo SUS. Mas, ainda conforme dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, apenas 10% desses procedimentos foram realizados na rede pública. A demanda por cirurgia tem sido maior que a capacidade do sistema atender? Veja bem,
eu acabei de citar que nós temos 6 centros só no Rio Grande do Sul. Sim. O último abriu há pouco em Caxias do Sul. Nós tínhamos 5. Para uma população, realmente é pouco, né? É muito pouco. Então, agora mesmo, há 2 semanas atrás, nós fomos à Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, né? Houve o entendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Canoas que nós tínhamos que aumentar o número de cirurgias bariátricas, o número de cirurgia bariátrica. Fomos até lá, o Estado também tem esse entendimento, e realmente já começamos a aumentar o número de procedimentos cirúrgicos. Esse é um entendimento global. Sim. Né? Devo frisar também que é importante essa parceria com o poder público, essa parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, que tem um entendimento maravilhoso em relação a isso e tem nos dado um apoio muito grande aqui no Hospital Universitário. Então, isso nos dá uma condição muito favorável, muito tranquila de trabalhar. E o GAMP, né, na gestão atual do Hospital Universitário, também, isso é importante que se diga, está vigilante em cima disso, porque entende que esses pacientes, como tu falaste, é um caso de urgência pública, de nós resolvermos, assim, dentro da medida do possível, de dar toda a atenção a esse serviço que se chama de alta complexidade. Sim. Né? Então, a gente está focado nisso, e isso é um dado importante a ser colocado. Né? Bom, hoje, quais os tipos disponíveis? A gente tem diferenças? A gente tem, por exemplo, a questão da videolaparoscopia. O SUS está oferecendo ou não? Ainda o SUS ofereceu a videolaparoscopia e não iniciou ainda. Isso já está em portaria, né? Mas nós ainda não temos condições. A gente ainda oferece para os pacientes a cirurgia por incisão. Sim. É bom que se diga também que os pacientes acham que talvez seja um corte que vai de uma enormidade de uma incisão. Não, é uma incisão pequena e que a gente consegue fazer a mesma técnica, o mesmo tipo de cirurgia para os pacientes que vão à videolaparoscopia. Exatamente a mesma técnica. Aberta por videolaparoscopia, a gente consegue reproduzir o mesmo tipo de cirurgia. Bom, o estudo do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sim, né, que acompanhou por 5 anos pessoas que fizeram a redução de estômago, apontou que 41% delas voltaram a engordar. O senhor já tinha comentado isso, do acompanhamento. Exatamente. O risco é grande e aí, por isso, a equipe multidisciplinar. Exatamente. Quem compõe essa equipe multidisciplinar? A equipe multidisciplinar, a base dela é um psicólogo ou psiquiatra, nutricionista, cardiologista, endocrinologista, o cirurgião, o próprio cirurgião, e hoje eu vejo de suma importância o educador físico. Né? É extremamente nós temos um educador físico que entenda de cirurgia de paciente obeso. Porque não é tu operar um paciente e dizer para ele, tu vai lá na academia levantar ferro e está pronto. Não, tem que ter uma pessoa focada. Eu quero te dizer assim, ó, me assusta muito quando eu vejo um paciente que foi operado retornar, primeiro, assim, são dois impactos. 4, 5 meses depois que eles te dizem que perderam 40, 50 quilos, que é maravilhoso, e depois de 2, 3 anos, quando eles voltam, dizem, olha, reganhei todo esse peso. Isso é frustrante para a gente, e isso acontece muito. O reganho de peso nesses pacientes que já realizaram cirurgia é um problema hoje que os americanos, principalmente, eles estão tendo muita dificuldade em tratar, porque os pacientes vêm e dizem assim, tu me opera de novo? Não é bem assim. Tu já tem uma cirurgia complexa, tu já tem um trabalho que é realizado em cima de um órgão, 2, que é estômago, intestino, né, trabalhado. Então, a melhor alternativa que a gente indica para esses pacientes é voltar para a equipe multidisciplinar, voltar para o psicólogo, voltar para o nutricionista e recomeçar um trabalho como se fosse de um pré-operatório, para tentar perder esse peso. Existem técnicas, existem cirurgias que dá para fazer, mas aí é aquela história, tu começa a entrar num sistema que é muito complexo e tal, de não orientar o paciente, que ele tem que fazer a parte dele. O senhor citou ali alguns fatores, até para a gente poder entender quais indicações, e aqui eu tenho uma coisa que me assusta nessa pergunta aqui, por exemplo, algumas pessoas optam, isso é verdade, por ganhar mais peso, já estão numa situação de obesidade, mas ainda não mórbida, para se tornarem elegíveis à cirurgia. Existe alguém que brinca tanto com a sua saúde assim? O ideal, a gente sabe, que é tentar buscar a perda de peso de maneira natural. E isso acontece porque eu fico pensando, o problema não está... O senhor disse até que tem questões, às vezes, que envolvem genética, vários fatores. Parte psicológica. Mas o psicológico, me parece que hoje, com o que a gente está vivendo, dentro dessa nossa cultura de fast food, que o senhor lembrou bem, parece ser um dos fatores principais. Exatamente. E isso é verdade que tu está colocando. E isso quando esses pacientes não vêm e dizem, eu fui consultar com o doutor fulano lá, ele me disse, não, engorda mais um pouquinho e tu consegue fazer a cirurgia.
né? Então, isso até que ponto é verdade, a gente não pode julgar aqui, né? Mas que existem pacientes que entram numa dieta de engorda para realizar seu procedimento cirúrgico, isso é verdade, né? E esse é o típico do paciente, é o típico paciente que no pós-operatório vai botar fora a sua cirurgia. É o típico paciente que é o burlador, é o paciente que sabota a cirurgia, é o paciente que sempre tem razão, é o paciente que não obedece à orientação da equipe multidisciplinar, é o paciente, então, esses doentes assim estão fadados a pegar a sua cirurgia e jogar no lixo, né? E aí o que acontece? Isso é frustrante para a gente, porque é uma cirurgia que a gente tem que lembrar. Embora exista um risco baixíssimo de mortalidade, mas é uma cirurgia invasiva e pode ser uma paciente tem risco de morte até, sim, enfim, de submeter esse, porque existem complicações que fogem da mão do cirurgião, como uma embolia pulmonar. Isso não depende da gente. A gente tem todos os critérios e para prevenir isso. Sim. A gente toma todos os cuidados, desde a mesa cirúrgica, com botas, a gente usa umas botinhas que ficam comprimindo as pernas para evitar trombose e tal. O anticoagulante, faz o paciente caminhar precocemente, mas daqui a um pouco tem uma embolia pulmonar, é uma coisa que foge da mão do profissional. E isso é importante a gente colocar. Então, os pacientes têm que saber que quando eles vão para um procedimento desses, é um procedimento de risco, é mudar a vida, é nascer de novo, né? Bom, para fechar, doutor, já agradecendo a sua disponibilidade em nos atender e nos orientar. Para quem está em casa, né? Acima de tudo, hoje a internet disponibiliza muita informação e aquelas informações que vêm comprimidas, às vezes distorcidas. Então, o que eu quero que o senhor, nessa palavra final, diga, para que a pessoa procure o profissional e não vá atrás na internet. O pessoal vai calcular o índice corporal, eu acho que eu preciso fazer a cirurgia. É um processo, uma decisão muito maior do que qualquer sonho ou expectativa. Precisa haver um diagnóstico junto com o médico para que isso seja possível. Exatamente. É nascer de novo, né? Sim. Então, o primeiro que eu diria, assim, rapidamente, para a gente encerrar, é que as pessoas procurem serviços credenciados, serviços sérios. Porque hoje também a gente tem que dizer aqui que tem muita equipes, entre aspas, operando e que não tem essa formação, não tem essa qualidade, e aí acaba tu tentando ajudar. Então, essas pessoas têm hoje, com o Dr. Google, procurar as pessoas certas, sim, procurar uma nutricionista, procurar um psicólogo, procurar uma equipe de referência, tirar suas dúvidas, né? Tanto com convênios, existem vários convênios particulares, SUS. Então, as equipes estão aí. Em Porto Alegre tem equipes maravilhosas, equipes consagradas. Aqui nós temos o nosso hospital, que oferece serviços também. Então, assim, estamos às ordens e orientar nosso pessoal assim, a ter um controle alimentar adequado. Essa é a grande saída. Dr. Fernando Farias, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e pela dedicação. Muito obrigado, sobre o tema. Tá? Muito obrigado. Seja bem-vindo sempre.